Irmãos, amém.
vai ler Mateus 11, do 1 ao 19. A 18 eu apresentei mais um. Expert TI. Essa aqui, tá? Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procurava um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava o reino dos céus, sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois, antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falaram nos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar, eu digo: ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus inimigos. Tocamos flautas e vocês nos dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de provadores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas Escrituras, comprovada pelos resultados que produz. Até aqui. É só o 19, porque é complemento do 18, tá? É um texto bem rico, né? É a continuação que a gente tinha visto, que Jesus preparou os discípulos e enviou eles, e agora ele estava também falando nas cidades. E a gente pode pegar várias partes aqui, mas eu vou pegar só o começo, que é a parte que João Batista, lá na prisão, ouve falar de Jesus, e ele fica em dúvida, né? Mas será que é Jesus mesmo ou vai ter outro? E João Batista era o primo de Jesus, era o mensageiro, era aquele que levava a palavra antes, anunciava que Jesus iria vir, e cresceu com Jesus, e ele teve essa dúvida, né? E João Batista tinha um temperamento um pouco diferente, um pouco mais agitado, mais fanático, vamos dizer assim. Então, e muitos esperavam que Jesus viria de uma forma diferente, né? Com espada, que ia lutar, e não era isso que Jesus estava falando da luta. Mas Jesus poderia responder de uma forma mais brava, vamos dizer assim: pô, eu cresci por João, ele me conhece, olha o que ele está falando. Ou poderia simplesmente falar: não, sou só eu mesmo aí, avisa ele. Não, Jesus respondeu de uma melhor forma possível. Fala para ele o que vocês estão vendo aqui: pessoas sendo curadas,
mortes ressuscitando e as boas novas sendo espalhadas. Então, assim, Jesus respondeu da melhor forma, que João Batista, quando ouvisse isso, ia saber que realmente era Jesus. Então, ia acalmar a aflição de João Batista na prisão. Então, Jesus tem uma palavra certa para cada um de nós, independente da aflição ou do momento que estamos passando. Fazer uma oração. Senhor, obrigado por este momento, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Que o Senhor venha trazendo, Senhor, sua mensagem. Não importa qual tipo de aflição, qual tipo de luta estamos enfrentando, cada um está enfrentando, Senhor. O Senhor sabe como falar com cada um de nós da melhor forma possível, Deus. Esteja conosco nessa semana, esteja conosco nesse culto. Nos abençoe, nos guarde. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Lei. Irmãos, lá no Salmo 19, que nós começamos a ler no início do nosso culto, nós paramos no versículo 10. Eu quero ler com os irmãos o versículo 11 e até o versículo 14. O salmista, nessa primeira parte, como nós vimos, ele diz no versículo 10, para dar um pouquinho de contexto para o versículo 11, sobre as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. São mais desejáveis que o ouro puro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, pelos mandamentos, os estatutos do Senhor, se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós sabemos que é por meio das palavras do Senhor, os mandamentos dele, a lei perfeita, o Evangelho de Jesus, que nós somos admoestados e ensinados no caminho certo. E o salmista diz aqui: quem pode discernir as próprias faltas? Tem coisas que nós percebemos na nossa vida, pecados que nós reconhecemos, e tem alguns que passam até mesmo despercebido por nós. Nesse momento de confissão de pecados, vamos fazer isso, vamos confessar a Deus aqueles pecados que nós temos consciência, que temos caído neles, e vamos pedir misericórdia de Deus e discernimento para aqueles pecados que nem mesmo nós conseguimos discernir, e que a nossa oração não seja apenas palavras, mas assim como o salmista aqui termina, a meditação do meu coração, aquilo que vem de dentro de nós, é o que Deus espera, é o que agrada ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso? Então vamos orar.
Senhor, nós diante de Ti confessamos os nossos pecados, reconhecemos as nossas faltas e pedimos misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós, por causa de Jesus, do que Ele fez na cruz, da Tua vida perfeita. Perdão. Nós falhamos, ó Deus. Não queremos ser hipócritas e esconder o nosso pecado e fingir que nada acontece. Pelo contrário, diante de Ti, todos nós temos o coração, a vida, a mente, todas as ações, palavras, pensamentos e omissões diante do Senhor, do Teu trono. O Senhor que tudo vê e tudo sabe. E nós podemos nos achegar a Ti com um coração sincero, com uma disposição humilde de pedir perdão ao Pai. E sabemos que o Senhor nos perdoa. Sabemos que temos essa promessa e essa esperança que nos dá alegria, o perdão em Jesus Cristo. E que, assim como oramos aos domingos e cada um na sua casa, no seu dia a dia, pedindo perdão e confessando os pecados, que essa confissão não seja apenas palavras que nós falamos ao Pai, mas que flua de uma sinceridade de coração e um desejo de ser transformado pelo Senhor, para que assim o Senhor se alegre, não só com a nossa confissão verbal, mas com a nossa confissão de coração e confiança no Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo perdão e te louvamos por essa graça que nos alcança. Amém, amém e amém. Vamos cantar, irmãos? Não sei porquê, mas eu acho que eu canto essa música muitas vezes. Os irmãos têm que começar a contar quantas vezes eu repito as músicas, que eu perco. Eu tenho 10 músicas que são as preferidas, então preciso renovar o repertório. Mas essa é e a Mariana que vai começar cantando, Mariana. Justificado fui, santificado sou.
Senhor também com os seus recursos financeiros. Você pode fazer enquanto nós cantamos esse refrão sobre a bondade de Deus. Amém? Se é em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Esse é em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. O Senhor nos deu a vida e também o Senhor nos dá o pão, o sustento para nós, nossa família, e também nos dá um coração que confia no Senhor e que flui do teu coração a generosidade também para o nosso coração. E também podemos assim repartir, compartilhar e cooperar com os nossos recursos financeiros também na tua obra, com a tua igreja. Nós te agradecemos por isso e que o Senhor continue suprindo sobre nós, não para que venhamos a acumular mais e mais, mas que também possamos repartir com alegria e abençoar e investir no teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode sentar por um momento, irmão? Irmã, quero chamar o irmão Saulo, ele vai conduzir. Irmão Saulo, irmão Ricardo. Saulo olhou assim, vai. Surpresa. Ricardo conduziu no momento de intercessão. Saulo foi semana passada, né? Bom dia, igreja, graça e paz. Muito bom estar aqui novamente. Ele não pediu para me incumbiu de fazer a intercessão. Gostaria de lembrar, que Paulo fala aqui em 1 Timóteo, ele fala: recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, eu gostaria de abrir agora esse momento para as pessoas que tiverem algum pedido, podemos orar juntos como igreja aqui. Fala, Davizinho. Amiga. Pode falar, pode. Esqueceu. Pela mamãe. Saúde da mamãe? Saulo. A minha netinha Helena, para que Deus esteja já recuperando, tá? Na saúde dela plena. Teve uma gripe, né? Iago. Saúde da mamãe. Feliz. E mais. Você fez um pedido, sim, irmã? Família da mamãe. Alguém mais? Os mosquitinhos às vezes parecem que estão dando voz, mas é um mosquitinho, né? Ah, sim, pelo viagem do Renan. Sim, vai. Agradecer pelo
oração, então? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por mais esse momento aqui como igreja, que podemos nos reunir para louvar o Teu nome e também para podermos orar em comum, todos juntos, por causas que temos em comum, Pai. Nesse momento, nós pedimos aqui que o Senhor esteja com a família de todos, trazendo saúde para todos, Pai, para os enfermos, para a Laís, para a Helena, que possa cuidar da saúde dela, da Esther também, Pai. Esteja com a família da Ana Maria, com a família de todos aqui, Pai. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante essa semana, restabeleça a saúde dos enfermos, Pai. Também pedimos que agradecemos pela viagem que o Renan fez para o Nordeste, onde ele pôde ter muito aprendizado e trazer mais ainda bagagem para os grupos, Pai. E também pedimos que o Senhor esteja com esses grupos, abençoando os líderes, abençoando as pessoas que estão lá aprendendo mais sobre a Sua palavra, Pai. Use os líderes para que eles possam transmitir a Sua graça, a graça de Jesus, e que os membros dos grupos possam ver através dos líderes, através do ensino, a graça de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor utilize essas pessoas para que os grupos possam frutificar no coração dos que estão estudando, que estão aprendendo. Pedimos isso a Ti, Pai. Também gostaria de pedir também que esteja comigo, Pai, que eu vou viajar para São Paulo essa semana. Abençoe minha viagem, Pai. E é isso. Esteja com todos aqui durante essa semana, com a família dos que estão aqui, também com os que não puderam vir hoje, Pai. Te peço isso em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, Ricardo. As crianças podem vir aqui. Quem é hoje? Hoje é a irmã Mariana. Hoje está assim. Fazendo que bênção. Uma comunidade verde hoje. Muito bem. Então vamos orar pelas crianças, pela Mariana também, por esse tempo. Eterno Deus, nós te agradecemos por essas crianças que o Senhor nos concedeu para estar conosco, cada família e também a família da igreja. E nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe no coraçãozinho delas, que elas possam ouvir o Teu Evangelho e que o Teu Espírito Santo gere conversão, gere transformação na vida delas. Usa a vida da Mariana nesse momento, capacita ela, que ela tenha a sabedoria que vem do Senhor, a clareza e também a sensibilidade para transmitir a Tua palavra às crianças. Pedimos a Tua bênção sobre esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, crianças. Amém. Adoração. O que é a adoração? Será que é extravasar as emoções? O adorador é aquele que chora. Adoração é pular, é gritar. Adoração seria uma composição musical bem feita, com acordes bem escolhidos. Ou adoração seria uma ambientação, o que promove a adoração ou o que facilita a adoração. Aquele ambiente mais intimista, luzes apagadas, ao som de um teclado, com um efeito que eu não sei o nome, e aí a pessoa vai entrando em um tipo de ambientação de adoração. O que é a adoração? O texto que nós vamos ler hoje
é um encontro muito improvável de Jesus. Esse encontro que acontece ao meio-dia, junto a um poço, o encontro de Jesus e uma conversa com uma mulher que estava sedenta. E é ali, neste lugar, que o Salvador fala sobre adoração. Eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia lá em João capítulo 14, capítulo 4. Versículo 1 a 25. Esse é o texto que nós vamos considerar nesta manhã. E eu coloquei o tema dessa mensagem: adoração e salvação. Embora no nosso recado lá eu coloquei só adoração. Adoração e salvação. Poderia ser melhor salvação e adoração. Essa ordem é até mais correta. Mas eu sei que quando a gente fala de adoração, talvez chame mais atenção do que salvação. Mas esse texto fala sobre salvação e adoração. Eu quero ler com os irmãos. Então, se você abriu aí a sua Bíblia, João, capítulo 4. É um texto um tanto longo. Eu vou ler a primeira parte dele e depois nós vamos ler pouco a pouco esse texto. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Deixa sua Bíblia aberta. Nós iremos ler mais algumas porções desse texto. Esse texto é muito famoso, especialmente pelo seu finalzinho, e por ser essa uma história sobre uma mulher que Jesus tem um diálogo, e aquela resposta de Jesus que todos nós já ouvimos em determinado momento: Deus espera ou busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas esse texto, primeiramente, ele não trata de adoração, como eu falei. Antes, ele trata de salvação, vida eterna. Somente depois de Jesus revelar isso, ou oferecer isso àquela mulher, é que nós vamos ouvir sobre salvação. E é apropriado assim, irmãos, porque tem muitas pessoas que até gostam de louvor, que ouvem músicas evangélicas e se sentem bem, mas não são de fato salvas. Aquelas músicas que ficam famosas, né? Os descrentes ouvem e até mesmo sentem algum tipo de emoção, mas a verdadeira experiência da salvação é que produz a verdadeira adoração. Essa é uma verdade que nós temos que manter em mente. E a grande ideia que eu quero que os irmãos considerem comigo a respeito desse texto é: apenas quem conhece e recebe o Salvador pode ser um verdadeiro adorador. Você pode repetir isso comigo? Apenas quem conhece e recebe o Salvador pode ser um verdadeiro adorador. Essa é a grande ideia. Um pouco do contexto desse texto que nós estamos lendo. Quem escreveu foi João. João, apóstolo de Jesus, aquele que
era chamado de um discípulo amado. Conforme a tradição mais antiga da igreja, ele escreveu talvez ali entre o ano 80 e 85, no final da sua vida. Provavelmente escreveu para cristãos judeus que estavam fora, que viviam fora de Israel. E é muito interessante como que João divide o seu evangelho. Duas partes, duas seções principais. Se você depois for estudar o evangelho, tenha isso em mente. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é chamado de livro dos sinais. Nessa grande porção, João apresenta o ministério de Jesus, os milagres que Jesus fez, que ele chama de sinais, os sermões que Jesus proferiu, os longos discursos de Jesus e os diálogos que Jesus teve com pessoas. Uma dessas pessoas é a mulher samaritana, um diálogo especial. E a segunda parte do Evangelho, que vai do capítulo 13 ao capítulo 21, é o livro da glória, que são as palavras de Jesus aos seus discípulos, aquilo que Jesus falou mais diretamente ao coração daqueles que caminharam perto dele, e também retrata a morte e a ressurreição de Jesus. Isso tudo aqui é para os irmãos terem um contexto que depois vai fazer todo sentido ao longo da mensagem. E qual é a ênfase do evangelista João? Qual é a ênfase aqui do evangelho? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Olha aí na sua Bíblia, deixa aí João 4 marcado, e vai lá para o capítulo 20 do Evangelho, lá no finalzinho, vai até o 21, você olha o capítulo 20, do versículo 30 e 31. Na minha Bíblia tem um subtítulo assim: o objetivo deste Evangelho. E é o único Evangelho que o evangelista, quem escreveu, declara o seu objetivo de modo aberto. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm objetivos, mas eles não declaram o objetivo de modo aberto. Aqui diz assim, João 20, 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Por que João escreve? Para que as pessoas, ao receberem esse relato, que é um tanto distinto, diferente dos outros evangelhos, dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, possam crer em Jesus. Então esse evangelho tem o propósito de inspirar a fé, de encorajar aqueles que já estão caminhando e tem um propósito evangelístico. Aqueles que ainda não entregaram o coração a Jesus, a vida a Jesus, possam saber do que Ele fez, especialmente os sinais, e crer nele para a vida eterna. João então apresenta 7 sinais e aponta um 8º sinal, que é o maior de todos, que é a ressurreição de Jesus. E esses sinais que ele mostra aqui no seu evangelho são acontecimentos com um significado muito profundo, um significado espiritual. Todo milagre, todo sinal que Jesus realizou trazia na sequência uma revelação, algo profundo a respeito de uma realidade espiritual, de uma verdade a respeito de Jesus. E isso era o mais importante, não o sinal, mas aquilo que o sinal significava, ou aquilo que o sinal apresentava de revelação mais profunda. Por exemplo, desses vários sinais que João apresenta, quando Jesus multiplica pães e alimenta mais de 5.000 homens, o que Jesus está querendo fazer ali e faz?
fato. Ele não só supre a fome, a necessidade física. Se você está em João, capítulo 4, vai um pouquinho para frente no capítulo 6. E olha comigo o versículo 35. Depois de Jesus multiplicar os pães e peixes, que começa lá no capítulo 6, versículo 1, Jesus anda sobre a água. Depois Jesus fala que Ele mesmo é o pão da vida. As pessoas vão procurar Jesus. E no versículo 35, Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Então, por que Jesus faz aquele sinal miraculoso de alimentar a multidão? Para revelar isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode saciar a fome e a sede do ser humano, de significado, de propósito, para a salvação. Então essa é uma das formas de João comunicar a sua mensagem, mostrando o poder de Jesus, os sinais dele e o que isso significa. Nós devemos lembrar que Jesus começou o seu ministério lá em Caná e ele fez um sinal. Lembra qual foi o primeiro sinal? Transformou água em vinho. Depois ele curou pessoas, depois ele andou sobre as águas. Tudo isso para mostrar um aspecto, uma verdade profunda de quem Jesus era. De Jesus como Filho de Deus, que tem controle sobre todas as coisas, os elementos da natureza, que pode transformar água em vinho, que pode andar sobre as águas e acalmar o vento e a tempestade. Um pouco antes do nosso texto, e agora nós vamos ficar nele, João capítulo 4, no capítulo 3, temos uma conversa também, que Jesus tem com Nicodemos, um fariseu, um religioso. E esse religioso, ele pergunta: como eu posso ver o reino dos céus? Como eu posso ter a vida eterna? E Jesus responde: você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Isso tem um simbolismo, essa questão da água e do Espírito, com o texto de Mateus capítulo 4. Porque Jesus vai ao poço e pede água, e lá no finalzinho, como nós veremos, ele também fala sobre os adoradores que adoram em Espírito e em verdade. Então esse é um pouquinho do contexto. Eu queria destacar para vocês, irmãos, 4 verdades profundas sobre o Salvador que fortalecem o adorador, o verdadeiro adorador, como nós estamos vendo, né? Que só pode adorar a Deus de fato aquele que reconhece e recebe o Salvador. Então a primeira verdade é que o Salvador veio ao nosso encontro. O texto diz para nós: era necessário que Jesus passasse por Samaria, pela região da Samaria, no versículo 4. Então fazia parte da agenda de Deus Jesus passar por aquele lugar, embora os judeus da época de Jesus evitavam aquele caminho. Geograficamente era o caminho mais curto, a rota mais curta para ir de um lugar para o outro, mas os judeus evitavam. Jesus não. Jesus passa por aquele lugar. Faz parte do plano divino. Um judeu tradicional, um judeu fiel, para viajar para a Galileia, saindo da Judéia para a Galileia, ele faria outro percurso, passando pelo Rio Jordão 2 vezes, fazendo um percurso mais longo, para evitar o povo samaritano. Sabe por quê? Esse povo era um povo sincrético. Era um povo que queria adorar a Deus, mas adorar a Deus do jeito deles. Eu quero ler para os irmãos onde essa história começou da rixa do samaritano com os judeus. Lá em 1 Reis, no capítulo
12, a partir do versículo 25, o reino foi dividido. Eu já compartilhei isso várias vezes com os irmãos, que após a unificação do reino, em um determinado momento, depois da morte de Salomão, o rei filho de Davi, o reino é dividido. E aí algumas tribos ficam para um lado e outras tribos ficam para o outro. Então aqui em 1 Reis capítulo 12, versículo 25, diz assim, Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, olha o que ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. Então em Jerusalém ficou um povo, e lá na parte de cima em Judá ficou outro povo, em Samaria. E agora o rei, que é rei nessa região de Samaria, pensa: se o povo ir lá para Jerusalém para adorar, eles vão me abandonar. Olha aqui a mente dele. Diz assim: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para o rei Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Então, o que o rei Jeroboão faz? Ele cria um culto a Deus idólatra. E os samaritanos vão seguir, porque eles estão nessa região. É um povo que vai surgir a partir dessa região de idolatria. Mais tarde, quando os assírios invadem lá no ano 722, e eles deportam muitos daquela região e colocam pessoas para viver ali de outros povos, o que acontece? O povo fica misturado. Aquele povo que adorava a Deus do jeito certo, por conta do rei, que temendo que eles fossem desleais a ele, constrói 2 bezerros de ouro, para que o povo adorasse. E ali então entra a idolatria do povo dessa região. E depois a mistura com os assírios e outros povos. Para os judeus de Jerusalém, eles pensavam: esse povo aí adora a Deus errado, esse povo é idólatra. E com razão. E aí então, por isso que os judeus evitavam Samaria. Era um povo que queria adorar a Deus do jeito dele. Era um povo que tinha inserido no culto a Deus idolatria, paganismo. Esse povo então misturava verdades da palavra de Deus com misticismo pagão, culto pagão. É tão interessante como os samaritanos, eles tinham uma pretensão religiosa, que eles tinham o Pentateuco, uma versão. Os irmãos lembram o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, os livros mais importantes para a teologia do Antigo Testamento são os 5 primeiros livros, que dão a base, a fundamentação para tudo que vem depois. E o que os samaritanos fizeram? Eles fizeram uma versão deles. Peraí, tem aqui o livro da lei, nós vamos fazer a nossa versão. E também o Antigo Testamento, os outros livros, esses livros aí não servem para nada. Rejeitaram. Para os irmãos terem ideia, por que os judeus desprezavam os samaritanos? E os samaritanos também desprezavam os judeus, por uma questão de adoração. Mas Jesus não segue esse caminho. Jesus não entra por essa estrada do preconceito. Ele vai ao encontro daquele povo, daquela mulher, porque
faz parte da agenda de Deus. Buscar e encontrar pessoas que estão equivocadas, que estão distantes, que estão adorando um falso Deus. Aí o cenário que nós vimos, né? O poço, o mestre está cansado, é meio-dia, uma mulher e uma vasilha. Isso está aí no versículo 5 até o versículo 6, que a mulher chega até o poço e Jesus vai então pedir água para ela. E ela estranha o pedido de Jesus. Essa mulher não tem nome, ela é só uma samaritana. Ela é só uma idólatra. Alguém que adora a Deus de forma errada. E quando Jesus pede água para ela, ele quebra toda essa barreira social, religiosa, étnica. Olha que interessante isso, irmãos, para nós. Nós temos muitos problemas com aqueles que não conhecem a Deus ainda, que adoram a Deus de forma equivocada. Mas Jesus mostra para nós que Ele vem justamente para alcançar essas pessoas. No versículo 7 a 9, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, pelas razões que eu acabei de explicar, meus irmãos. Com razão. E a resposta de Jesus nos leva ao versículo 10, que ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A graça de Deus é ativa, nós sabemos disso. Deus veio ao encontro dos pecadores. Ele veio resgatar aqueles que estavam perdidos. E agora o Salvador oferece algo que só Ele pode dar. Mas para receber isso do Salvador, é preciso conhecê-lo, é preciso reconhecê-lo e recebê-lo. O que leva ao segundo ponto da nossa reflexão: o Salvador nos oferece água viva. Como a gente fala, né? Jesus não dá ponto sem nó. Jesus não faz nada sem propósito. Quando ele vai a Samaria, ele para naquele poço, ele tinha um objetivo. E ele pede água para aquela mulher. Era um pedido legítimo, ele estava cansado, com sede, como um ser humano, mas ele tinha um propósito maior, um propósito de salvação. Que aquela mulher conhecesse o Salvador. Se ao menos você soubesse o presente de Deus, a graça de Deus. Aqui nós temos um termo importante: o dom de Deus. Aquilo que nós não conseguimos ganhar pela nossa própria capacidade, mas que Deus nos dá de forma gratuita, um presente imerecido. É a salvação que Deus nos dá. E é disso que Jesus está falando com ela. Mas ela ainda não entendeu. Ela não entendeu. Mas esse é o propósito de Jesus. Ele fala da água viva. E essa é uma metáfora importante, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo. Hoje nós temos água aí, tranquilo na nossa cidade, né? Você abre a torneira e pode até beber a água da torneira. Aqui em Marília, que é uma cidade perto da nossa, já não dá para fazer isso. A água não é tão boa lá. Mas imagina 2000 anos atrás. Não era fácil ter água. E aqui Jesus fala de uma água diferente daquela que ela foi buscar no poço. Aquela que ela foi buscar no poço é uma água de poço, uma água que fica parada ali.
Mas Jesus fala: eu tenho uma água viva. É uma água de rio ou de chuva, que é uma água que não tem bactérias, que fala, não é bactérias, agora eu esqueci disso. Impurezas. Mas uma água que faz bem, que você pode beber e que você não vai ficar doente. Jesus oferece essa água. E a mulher acha que Jesus está falando da água, simplesmente H2O. Ela valoriza aquele poço. Ela fala: não, mas esse poço aqui foi do nosso pai Jacó, o Abraão. Você é maior que eles. Jesus, se você me conhecesse, você saberia. Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água viva. Os irmãos sabem que é apenas uma metáfora que Jesus está usando para salvação, para completude nele. E é isso que aquela mulher precisava. Tem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente sobre adoração, sobre culto. E a igreja, evangélica, ela caminha para um tipo de anseio, de desejo por culto e por adoração, que tem mais a ver com evento, que tem mais a ver com emoção, que tem mais a ver com alguém que pode fazer algo por mim, então me elevar a Deus. Não sei se você já pensou isso, se você já passou por isso. Você vai no culto e você fala: nossa, esse culto foi muito bom, porque aquele grupo de louvor lá me elevou a Deus, né? Então há uma expectativa de que alguém, um evento, então vamos para um show ou para um culto especial, e aí lá nós vamos adorar a Deus, com aquele adorador tão famoso, tão capaz. Evento espiritual, irmãos, gera espiritualidade eventual. Eu ouvi essa frase. Sabe, pessoas que estão sempre buscando eventos? Eu preciso ir naquele lugar, eu preciso ouvir aquela música daquele jeito, eu preciso que as luzes estejam apagadas. Eu não sei se um dia a gente vai apagar a luz aqui, talvez, não sei. Hoje já estava apagado aqui, já estava me incomodando. Falei: nossa, que coisa estranha. Eu não tenho problema com isso, com a estética, mas o porquê dessas coisas, entende? Às vezes as pessoas estão presas nessas coisas e achando que isso é adoração, e não é. Quem não tem fome de Deus, quem nunca experimentou da água viva, que é o próprio Jesus e o Espírito Santo, vai ficar buscando nesses lugares, e por isso vai viver cansado. Quantas pessoas estão cansadas dentro das igrejas? Quantas pessoas estão esperando que alguém dê para elas que só Jesus pode dar? Não conhecem ainda aquele que é o dono da vida. Precisam de mover, precisam de visão, precisam de evento. Mas Jesus fala: se você me conhecesse, se você soubesse quem fala com você, você me pediria e eu daria água viva. Só Jesus pode satisfazer o verdadeiro adorador. Só Jesus pode satisfazer aquele que de fato quer a Deus, e não simplesmente mais o culto, e não simplesmente mais 30 minutos, 40 minutos de emoção. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a emoção não faz parte da adoração. Ela faz, porque Deus nos criou como seres que têm emoção, que têm vontade. Mas se não conhecermos em profundidade o Senhor, se não recebermos Jesus, entendemos que Ele é essa água que sacia a sede, nós vamos viver como essa mulher, buscando
buscando e buscando. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é um ponto mais curto. O Salvador não negocia com o pecado. Do versículo 16 ao 25, a mulher escuta que Jesus tem essa água, e ele diz lá no versículo 13: quem beber desta água, água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse no versículo 15: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Até aí. A mulher chega lá e entende que o que Jesus tem para oferecer é algo maravilhoso. E obviamente ela deseja, mas ainda ela não entendeu. Como muitos crentes ainda não entenderam. Me dá dessa água. Eu não quero ter esse trabalhão de ter que vir pegar água aqui, meio-dia. Por que ela pegava meio-dia água? Porque ela era uma mulher de uma vida reprovável. Ela já tinha tido 5 maridos. E agora ela estava com um que não era dela. Naquela época era possível você dar carta de divórcio e casar-se, como hoje acontece também. Agora, quando a pessoa casa uma vez e se divorcia e casa de novo, a gente já fica assim: rapaz, mas por quê, né? Aí casa a segunda vez e divorcia. Você já fala: rapaz, o negócio é complicado, hein? Imagina 5 vezes. Eu falo: essa pessoa aí, não sei não, hein? Ninguém dá certo com ela, ou ela não dá certo com ninguém. Ela tinha vergonha e por isso ela ia buscar meio-dia, um horário que não é apropriado para pegar água. E Jesus, quando ela pede a água, que ela nunca mais teria sede se bebesse, Jesus fala: traz o seu marido. Jesus não acusa ela que ela não tinha marido. Jesus trabalha com ela de um jeito: traz o seu marido, para que ela mesma possa confessar a sua situação, para que ela mesma possa confessar o seu pecado. Ela queria a bênção, mas Jesus não quer apenas nos abençoar. Jesus, ele quer nos transformar, e ele queria transformar aquela mulher. Então ela confessa que não tem marido. Essa é uma exortação. Jesus não negocia com o pecado, e o verdadeiro adorador, ele sabe disso. Eu quero contar uma pequena ilustração para esse ponto. Uma vez um pastor falou para mim sobre um líder. E era um líder que cuidava dessa congregação, que está muitos anos atrás. Então não está aqui, não precisa ficar pensando sobre quem é. Tá bom? Mas ele cuidava dessa congregação. E aí o pastor compartilhou comigo que ele era assim. Ele vivia um relacionamento com a namorada da época que ele tinha, depois se tornou esposa dele. Um relacionamento imoral. Então eles tinham relações sexuais sem estar casados. E ele era o líder da congregação. Liderava o louvor, pregava e tudo mais. E aí um dia ele foi confessar isso com o pastor. Uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Foi confessar, bom que é de ajuda. Então, irmãos, azul. Aí o pastor falou assim para ele. Ei. O pastor falou assim: mas como assim, meu irmão? Você fica aí tendo relações, não falou assim, né? Fica tendo relações aí com a sua namorada e depois vai lá ministrar. Ele falou: não, pastor, é que assim, um dia antes de eu ir lá pregar, cuidar da igreja, aí eu não faço nada, né?
Aí eu peço perdão para Deus. Aí eu oro. E aí eu vou lá e ministro. Você está de brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo. E aí tirou ele. Disciplinou ele e tirou ele da frente do ministério. Porque tem pessoas que acham que não, eu posso servir a Deus de qualquer jeito, eu posso ficar com a minha vida assim, e tudo bem, mas Jesus não negocia com o pecado. Ele foi ao encontro daquela mulher? Foi. Ela era uma mulher que precisava conhecer o Salvador e receber, sim. Mas Jesus, ele não negocia com o pecado. O pecado, ele precisa ser confessado. O pecado, ele precisa ser abandonado. Se eu e você queremos adorar a Deus da forma que agrada a Ele, não tem como adorarmos a Deus mantendo uma vida prática de pecado e acharmos que Jesus aceita. Não, irmãos. Gentilmente, Jesus conduz aquela mulher à reflexão, como eu quero fazer com vocês e comigo também. Que pecado? Quais são as práticas que às vezes te impedem ou te escravizam? Jesus fala: vai lá, chama o seu marido e volta. Não dá para ficar do mesmo jeito diante de Jesus. Eu vou viver minha vida assim, eu vou tocando desse jeito, né? Tudo bem, eu vou empurrando com a barriga. Não, eu não quero, não vou mudar, é muito difícil, não tem como fazer o correto. Jesus conduz essa mulher a essa reflexão a respeito do seu pecado. Ele não humilha ela, mas ele conduz ela à verdade. Jesus mostra que na salvação há arrependimento, há transformação, há mudança de vida. O Evangelho, ele revela o nosso coração. O verdadeiro Evangelho não faz as pessoas acreditarem que elas são boazinhas diante de Deus. Se você entender o que é o Evangelho, é um Deus santo e justo, que por causa do seu pecado, da sua maldade, do meu pecado, da maldade do meu coração, precisa enviar o Filho para morrer na cruz. Nós não somos bonzinhos, não somos. O Evangelho mostra o quanto nós somos maus, e Deus é bom, e que precisamos desse Salvador. Então o Evangelho expõe a nossa vergonha. O Evangelho expõe o nosso pecado, mas para que nós possamos ser perdoados, para que possamos confiar somente em Jesus. E olha que interessante, ao fazer isso, ao Jesus mexer na ferida, mexer na situação de vida dela, do seu pecado, o que ela tenta fazer? Ela tenta mudar de assunto, ou ela pensa que está mudando de assunto. E ela começa então a perguntar para Jesus no versículo 20 e 25. Diz assim, depois disso nós compartilhamos aqui: a mulher então disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Verso 20: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então Jesus se revelou para ela e mostrou para ela qual é a essência, o fundamento da verdadeira adoração, da adoração que Deus espera. Ela tinha uma questão: é lá onde os nossos pais adoram, ou é aqui em Jerusalém? Jesus fala: nem lá, nem cá.
porque isso não é o fundamento, isso não é o mais importante. O Salvador revela a verdadeira adoração. A adoração não tem nada a ver com religiosidade, irmãos. Não tem nada a ver com atos externos de mostrar algo. A adoração tem a ver com o coração, com uma disposição sincera diante de Deus. A resposta de Jesus mostra isso para ela. De um lado tem o orgulho religioso dos judeus. Nós fazemos do jeito certo, aqui é o templo, aqui é o lugar. Do outro lado tem a pretensão religiosa dos samaritanos. Nós podemos fazer do nosso jeito, nós vamos inventar o nosso culto. Jesus responde: não. Vocês estão cegos, vocês ainda não entenderam. Chegou a hora. A partir de Jesus é inaugurado um novo tempo em que nós não precisamos de templos. Não precisamos, queridos. Nós não precisamos de sacerdotes instituídos, levitas, oficiais de culto, porque Deus espera que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade, independente do lugar, independente da forma litúrgica. Lá na África, por exemplo, o pessoal dança. E aí? Aqui a gente não dança, né? Ou vocês dançam em casa, talvez. Aqui na igreja não. Culturalmente não faz parte da nossa expressão de adoração, embora algumas igrejas implementaram isso. Mas o que Jesus está vendo? O que Deus está vendo? Será que é a dança, a não dança? Será que é tocar órgão, como algumas igrejas mantêm? Não, precisa ter o piano lá. E aquela música assim, porque aí sim isso Deus recebe. Se tiver guitarra, nada a ver. Bateria? Não. Deus espera que os adoradores adorem em espírito e verdade. Adorar em espírito significa adorar no poder do Espírito Santo. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 3, olha o que Paulo diz. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. Para o judeu, não, eu sou da tribo tal, eu sou circuncidado, eu faço parte da história do povo de Deus, então eu estou certo. O Evangelho vem e mostra, nós adoramos no poder do Espírito de Deus por meio de Cristo. Cristo nos une a essa adoração verdadeira. E adorar em espírito e em verdade é adorar por meio de Cristo, como Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero conduzir esse final dessa reflexão, irmãos, exatamente para esse ponto. Conhecer a Cristo, ter Cristo como fundamento, Ele como centro da nossa adoração, é o alvo de Deus para nós, deve ser o nosso alvo na adoração. Olha como Jesus fala para ela: vocês adoram quem vocês não conhecem. Então, a verdade a respeito de Deus é importante. Não devemos adorar de qualquer jeito. Jesus fala: vocês adoram de uma forma errada. A salvação vem sim dos judeus. Há uma verdade que o povo judeu carregou até determinado momento a respeito do Messias. Mas agora chegou esse tempo de que a adoração não se limita a nada daquilo que nós consideramos como religiosidade, como religioso. É uma adoração que precisa ser verdadeira, sincera. Senão é uma adoração idólatra. Eu caminho para o final com as seguintes considerações. A adoração não é religiosidade. A adoração
não é música. Adoração não é barulho. Adoração não são gestos extravagantes ou gestos moderados. Nossa, eu sou um adorador. Né? Adoração não tem nada a ver com painéis, luzes ou falta delas. Adorar é um só conceito, essa adoração ao Espírito de verdade. É uma adoração que é autêntica, verdadeira, mediada por Cristo, e que o Espírito Santo vivifica na nossa vida. Tem uma frase de um autor chamado A.W. Tozer, que era muito interessante. Eu quero concluir com esse pensamento dele. Adoração não é a música que você canta. Adoração é a vida que você leva quando a música para de tocar. Adoração não tem a ver com música, com som. Tem a ver com vida, tem a ver com coração. E é isso que Deus espera de nós. E só é possível adorar assim quando nós reconhecemos Jesus. Quando nós entendemos que somos samaritanos como aquela mulher, desprezados, que estávamos vivendo num caminho de idolatria, achando que Deus se agrada com algo que Ele não se agrada. Então Jesus vem e mostra para nós, mostra para você, mostra para mim. O fundamento da adoração é o próprio Salvador. Lembra que por várias vezes Jesus repete: se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu lhe daria. Assim como Jesus revelou isso àquela mulher, Ele também revela a nós, que eu e você possamos ser adoradores de Cristo, cujo fundamento é a pessoa do nosso Salvador. No começo eu disse sobre os sinais, os diálogos, os sermões de Jesus sempre revelavam algo mais profundo, algo mais importante, uma verdade espiritual. E qual é a verdade espiritual revelada nesse diálogo? Adoradores que não conhecem o Salvador, que não receberam o Salvador, que não estão sendo transformados por Ele, não são verdadeiros adoradores. Não é porque eu e você cantamos louvor que isso é adoração, mas é com Cristo em nós. O fundamento da nossa adoração nos leva a entregar a Deus mais do que uma canção. Algumas aplicações. Não precisamos de uma super banda, embora ter uma super banda é legal. O externo não está acabando, mas nós não precisamos de uma super banda. Nós precisamos de um coração que reconhece, recebeu e exalta Cristo acima de tudo. Nós não precisamos de ir de evento em evento. Nós nem precisamos de músicas mais agitadas ou músicas mais melancólicas. Nós precisamos de músicas bíblicas, músicas em que Cristo seja exaltado, em que Deus seja glorificado. Eu sei que eu preciso implementar o repertório. Implementar o repertório. É para eu acabar, que eu já passei o tempo. Implementar o repertório. Mas se nós cantarmos músicas apenas por cantarmos, elas não servem para nada. Essas músicas têm que revelar o caráter de Deus, têm que exaltar a Deus, têm que nos levar a pensar mais sobre as belezas de quem é o nosso Salvador e da nossa salvação. Então eu queria transmitir essa mensagem hoje para vocês sobre adoração e salvação, ou salvação e adoração. Que possamos continuar erguendo as nossas vozes aqui nesse local, nós prestamos culto a Deus.
mas com essa consciência do Salvador. Com essa consciência que só Ele, só a pessoa dele é quem pode saciar a nossa sede. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui de adoração, esse tempo de culto ao Senhor, esse tempo de comunhão e também de instrução na Tua palavra. Nós queremos adorar o Senhor como o Senhor requer de nós, como o Senhor merece. Adorar com a vida e não só com os lábios. Que o nosso coração e a nossa vida possa ser um ato de adoração ao Senhor, revelando essa transformação que Cristo fez em nós, e que ao cantar canções, que ao fazer as coisas do nosso dia a dia, nossas tarefas, nossos compromissos, ao nos relacionarmos com as pessoas, possamos adorar o Senhor, porque o Senhor não está preso aqui. Nós não servimos apenas aqui, mas em todos os lugares, em todo o tempo. Faz de nós, ó Pai, adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor tão grande, esse amor que nos constrange, que a graça maravilhosa, graça por meio de Jesus, o Salvador, e que a consolação, a presença, o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana.